vamos iniciar mais um estudo de um livro, o livro Nos Missionários da Luz. Então nós vamos fazer algumas abordagens, mas vamos fazer uma prece para que possamos iniciar o nosso estudo. Vamos elevar o pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, o nosso divino amigo e mestre, até esses benfeitores amigos que nos amparam, que nos fortalecem, que dirigem a este estudo, que dirigem os nossos empenhos nesta busca pelo conhecimento, pelo esclarecimento das nossas almas. Agradecemos a espiritualidade amiga, a figura da dona Emília Santos, do tio Rolandinho, da tia Bebé, do meu pai, da dona Irma Ragazzi Martins, da dona Benedita Fernandes e de tantos outros espíritos que nos amparam e nos auxiliam. Agradecidos, vamos iniciar o estudo dando graças a Deus, que assim seja. Então nós vamos iniciar o estudo dos Missionários da Luz e é importante que a gente entenda a continuidade do livro dos Mensageiros. Então André Luiz vai nos relatar neste livro um estudo muito profundo de mediunidade. Então nós vamos ver desde a psicografia, depois ele vai nos apresentar a epífise, depois ele vai nos apresentar um quadro de vampirismo, depois nós vamos ver relacionado a isto locais em que na espiritualidade estudam e não chegam algumas pessoas que vão vir ser alertadas para o estudo que será feito no plano espiritual e eram criaturas encarnadas. E este livro nos fala Chico Xavier que parou por um tempo quando daqueles capítulos que se relacionam à reencarnação. E ele viu que estas premissas que foram trazidas por André Luiz foram trazidas do mais alto. E a partir daí, quando retoma o estudo, a psicografia, ele vê a figura de Emmanuel e a figura de Bezerra de Menezes muito próximo a André Luiz, que estava psicografando. E o interessante é que ele vai sugerir, Emmanuel, o livro o nome Missionários da Luz. Por quê? Porque ele vai dizer sobre Alexandre, que é um emissário muito bem gabaritado, e nós vamos ver no último capítulo, nas despedidas, ele indo a planos superiores, onde chegam vários emissários ali, vários benfeitores, e aí revemos a figura de Lísias, retomando aquele encontro com André Luiz no último capítulo. Nós vemos como missionários que se apresentam da luz, Manassés, que é um compêndio vivo falando de reencarnação. Então, são várias coisas que vão ser apresentadas sobre doutrinação, sobre sonhos, sobre passe, sobre materialização, que é algo que eles ficaram assim muito afeitos, e Chico Xavier e Emmanuel pedem para que seja replicado uma mensagem que havia saído no Reformador, na revista, sem outros aditivos, sem outras correções. Então, nós vemos que é isso que é apresentado neste livro. O livro, então, basicamente, retrata a ação de Alexandre, que vai trazer premissas morais, ascendentes morais na apresentação da mediunidade. Vai levar André Luiz a um susto, que até então nada havia se falado sobre a ideia de uma glândula pineal, que aqui se é apresentado o capítulo como epífise. E ele vai ver que para ele era um órgão vestigial e ele vai se assustar. Então nós estamos trazendo que neste livro é riquíssimo. E é a primeira vez que vai ser acompanhado uma reencarnação, no caso de Segismundo, uma reencarnação nos seus detalhes, nos seus meandros, na sua intimidade. A gente vai ver todo o delineamento, toda a preparação, todo o esboço, todo o cuidado que eles têm para com isto. Por isso o livro ficou Missionários da Luz, senão seria um livro reportando-se à mediunidade. Então, agora, nós vamos adentrar na introdução. Então, Emmanuel vai nos colocar esta introdução. Então, a introdução que ele vai nos situar é sobre ante os tempos novos.
Então é importante que a gente reflita por que ele nos apresenta com este título, Ante os Tempos Novos. Porque ele vai nos mostrar, e num capítulo no meio deste livro, Alexandre vai conversar, mostrando que a ideia que a religião trouxe às pessoas foi uma ideia de privilégio, foi uma ideia muito relacionada a aquelas afirmativas dogmáticas, doutrinárias, de cada uma daquelas religiões que tinham a ideia de que existia um céu de eleitos, de privilegiados, existiria agora um inferno estanque, definitivo, para pessoas que não estavam ligadas àquela religião ou àquelas religiões, que eram as que determinavam sobre a vida das pessoas, mas isto levou a uma comodidade muito grande. E ele vai nos relatar a seguinte coisa, que as crianças escutam atentas. Quando? Quando se fala de fadas, quando se fala de gênios tutelares. Ou seja, as crianças estão afeitas a estas realidades, de coisas miraculosas, de coisas que não têm uma lógica, mas que têm a ideia de um privilégio, que têm a ideia de uma realidade que alguns estão fadados enquanto outros não estão. Ele nos traz a ideia de palácios e florestas encantadas, ou seja, algo que denota essas histórias que é própria de uma criança. Então, o que ele está nos dizendo? Ante os tempos novos, porque este ser espiritual que somos nós, teríamos elementos para amadurecer, para enxergar de outra forma a realidade espiritual, de não ficarmos presos a um contexto muito tacanho, muito pequeno, muito ligado a situações muito inferiores. Olha bem como ele relata. Quando o narrador agora vai se reportar a realidades educativas, aquele que está enxergando, aquele que está vendo, aquele que está se envolvendo com as proposições, o que ele faz? Ele agora se retrai, cansado. Por quê? Porque é mostrado àquela criatura, é mostrado o quê? É mostrado que ele agora fica preso ao quê? Fica preso a realidades miraculosas. Não está ligando, fazendo a conjunção de lógica, ou seja, na vida diária de cada um de nós. As pessoas trabalham, elas se esmeram, está no ideário das pessoas o seguinte: as pessoas se qualificam e, naturalmente, de forma quase que equânime, de quase que integralmente, elas têm as recompensas. No plano espiritual, nas coisas que se reportam a realidades espirituais, seria diferente. Por quê? Porque foi criado um céu de privilégios. Foi criada uma ideia de que as pessoas não estavam agora buscando, estavam conquistando com a sua postura. Então, a promessa era muito vaga. A promessa estava agora se reportando a coisas menores. Então, veja bem, os corações agora tenros amam o quê? Amam o sonho. E afastam-se do ensinamento real. Por quê? Porque eles não estão afeitos. Então, aqui está nos mostrando o quê? Neste slide, está nos mostrando que quando é um sonho, quando é algo miraculoso, quando é algo que está no imaginário das crianças, coisas lúdicas, coisas infantis, coisas pueris, aí eles estão afeitos. Quando agora o ensinamento está mostrando o seguinte, que é um labor divino, ou seja, é uma conquista, é uma busca que cada um de nós tem que se fazer de forma plena, eles se afastam, admirados, espantadiços. Por quê? Porque é algo que está distante deles, daquilo que foi colocado na mente de cada um de nós. Nós fomos condicionados a um céu para eleitos, a um céu para privilegiados, e fomos agora levados a um Deus que agora esconjurava, agora definitivamente colocava no fogo do inferno pessoas que não estavam afeitas. É este o tempo novo. A doutrina espírita nos mostra que cada um
vai ser responsabilizado por aquilo que trabalha, por aquilo que se empenha, por aquilo que busca, por aquilo que conquista. A partir daí, as leis são imutáveis. E sendo imutáveis, nós vamos entender a cada um será dado segundo as suas próprias obras. E estas leis vão se fazer de forma gradativa. Elas vão se nos apresentar de uma forma a compreendermos. As pessoas estavam entendendo Deus de uma forma que era possível. Deus era feito à imagem e semelhança do ser humano. O plano espiritual, o céu que foi criado, também era feito esta infantilidade. A doutrina espírita nos fala que são leis imutáveis, que se revelam de forma gradativa, de forma plena, de forma intensa, ou seja, não tem agora privilégio, e mais, vai se apresentar com serenidade de mãe, com serenidade de mãe. Ou seja, a gente precisa compreender que a mãe aqui serena, a mãe compassiva, a mãe compreensiva, a mãe tolerante, a mãe que sabe o que é melhor ao seu filho, é uma mãe que vai fazer com que estas leis, estes conhecimentos, se apresentam na vida de cada um de nós. Então, é uma verdade que vai se revelando gradativa, sim, mas nós já temos tempo, já temos condições, já temos maturidade para compreendermos que esses preceitos são lógicos. Ou seja, o Pai é perfeito, o Pai sabe o que é melhor a cada um de nós, o Pai criou leis justas, leis equânimes, leis que se cumprem na hora adequada, no momento certo, com a intensidade devida. Nada além e nada aquém, e nada antes. Então, é esta a proposição. Então, estas páginas de André Luiz nos recordam isto, nos recordam que nós vamos, aos poucos, conquistar. E ele continua nos dando esses elementos. Emmanuel, enquanto for uma visão celestial, enquanto houver esperanças, ou seja, as pessoas estão atentas. Por quê? Porque eles querem este céu de privilégios. Eles querem esta visão celeste. Ou seja, agora, quando eles agora ampliam os horizontes, quando eles agora mostram que cada um vai receber segundo aquilo que houver amealhado, aquilo que houver plantado, aquilo que houver sopesado de forma plena, intensa, com boa vontade. Então, aí as pessoas não estão tão afeitas mais. As pessoas já não estão mais tão esperançosas. Então, olha bem, a doutrina espírita vem nos dar lógica no processo. Ante os tempos novos, é nesse contexto. É dar a nós uma normativa de lógica, de bom senso, porque imagine, nós fomos apresentados a um pai, nós fomos apresentados a um céu, a um inferno, a um purgatório, quantos anos atrás? Foi criado agora pela teologia católica, foi agora perpassado os milênios, porque era aquilo que as pessoas estavam preparadas. Quando Dante Alighieri traz agora a Divina Comédia, ele nos apresenta aquilo que ele pôde ver junto com Virgílio, porque era esta a ideia. Era esta a ideia que estava no imaginário, mas era uma ideia que tinha uma ideia definitiva de céu e de inferno. E isso não se coaduna, isso não tem lógica quando nós vamos falar de coisas do espírito. Quando nós vamos agora mostrar de realidades criadas por um Pai perfeito, justo, não é, que tem toda a sapiência. Então, é neste contexto as pessoas elas precisam se preparar, e este é o trabalho que a doutrina espírita veio cumprir no cenário material. Ela veio nos dar elementos para que nós entendamos a vida de uma outra forma. Então, quando agora as pessoas falam de trabalho, é uma desagradável impressão que surge nesta pessoa, ou seja, imaginar que vai ter trabalho após a morte,
imaginar que a vida continua de forma semelhante ao que nós tínhamos no cenário material, que o estudo é necessário, que a luta edifica, que nós temos uma responsabilidade pessoal, individual, intransferível pelo que nós fazemos, isso gera o quê? Este céu, esta religião é muito difícil, porque as pessoas querem fazer com que os problemas dela não sejam delas, sejam agora colocados na conta de um diabo, de um demônio, de um ser que foi criado por quem? Primeira coisa, foi criado por quem? Por Deus? Um ser que teria a força quase que semelhante ou semelhante a ele? Que loucura é esta? Para o mal, então existe o mal e o bem, existe a luz e as sombras? Não. As sombras e o mal é um momento ínfimo na nossa evolução, um momento pequeno, fugaz, criado pela nossa incapacidade, pela nossa invigilância, pela nossa inexperiência. E nós é que vamos agora suplantando o mal que criamos, o problema que criamos, que vai voltar sobre nós na forma de dificuldades e oportunidades para que cresçamos. Então, é neste contexto que nós temos que entender. É o autoaperfeiçoamento, é o estudo, o trabalho que vai nos levar a melhores situações, a melhores contingências. Então, é neste contexto que Emmanuel nos apresenta este prefácio, esta introdução. Ante os tempos novos, a doutrina espírita traria novos elementos para que a pessoa entendesse, novos elementos para que ela agora compreendesse. Então, a pessoa não enxerga agora um céu de facilidades. E por que não enxerga? Porque o céu de facilidades que é apresentado é um céu de privilégios. Ou seja, nós fomos criados para quê? Para sermos julgados pelo aquilo que nós fizemos numa única vida. E no dia do julgamento final, aqueles que há 40 mil anos fizeram coisas consentâneas àquele período serão julgados e terão agora que despertar quando do juízo final, se forem para o céu, e irão para onde? Para um céu de beatitudes, para um local em que existiria o quê? Ociosidade. Ociosidade. Ou seja, o céu que foi criado é um céu de facilidades, é um céu de ociosidade, é uma região dos favores, é uma região em que as pessoas têm coisas miraculosas. O que significa? Não tem leis. O milagre é uma derrogação de uma lei. E por que o milagre precisou ocorrer? Ele não precisou ocorrer, porque a lei quem fez perfeita. E, portanto, ela não precisa ser derrogada. O que nós precisamos é entender a lei. O que nós precisamos entender é o mecanismo da lei. É isso que a doutrina espírita vem nos mostrar. A doutrina espírita vem nos mostrar que nós temos outros elementos para, a partir daí, compreendermos a vida. Ao invés, então, de uma oficina incansável, as pessoas querem esse céu de privilégios. Uma oficina incansável, o que a pessoa tem? Nada é gratuito. Nada é baseada no protecionismo. Nada é baseado nas coisas que denotam um privilégio. Nada é baseado numa situação em que nós fomos criados, fomos agora induzidos, fomos agora conscientizados, fomos agora levados, alocados a pensarmos de uma forma totalmente tortuosa. Mas era um período, era um momento. Por isso Cristo nos mandaria o Consolador, para que ele pudesse libertar a nossa consciência, para que ele pudesse trazer outros paradigmas, outros conceitos, outros valores. Então, se a gente não se apercebe disto, se a gente não entende isto, o que a gente faz? A gente se perde no processo. A gente se perde no processo. E se perdendo no processo, a gente não faz o quê? A gente não vai entender que agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa agora lutar, a gente precisa suar, a gente precisa se esforçar, a gente precisa agora a nós próprios a nossa vitória, ou a nós próprios a nossa derrota. Então, é isso que a gente precisa entender. Não basta que eu vá a um local, a uma igreja, não basta que eu vá a um templo, que eu vá a uma localidade
e cumpra com o papel. E a partir daí tenha correspondido àquilo que é esperado de mim. Não, não é isto. O que é esperado de cada um de nós é nós lutarmos, suarmos, nós nos esforçarmos, nós agora buscarmos percebermos que a lei é imperecível, mas ela é justa, ela é equânime, ela é igual para todos, não tem privilégios. Então, enquanto não houver esta ideia, enquanto nós não estivermos agora envolvidos com esta realidade, nós ficaremos perdidos. Ficaremos perdidos porque a gente imagina que pode estar aqui, pode estar acolá, pode conquistar isso, pode conquistar aquilo, e não existe susto, não existe acaso. Se nós nos conhecermos, nós vamos saber, eu sou um ser imperfeito, eu sou um ser em lutas, eu sou um ser com muitos problemas a serem superados. Então eu vou me conscientizar dos parâmetros em que eu estou inserido e buscar me burilar. E buscar, a partir daí, servir mais e melhor ao meu irmão. Então, é neste contexto que nós precisamos compreender melhor a vida. É neste contexto que nós vamos entender que é neste mar imenso das experiências que nós vamos alcançando todos os valores. E, a partir daí, outros continentes vibratórios nos esperam. Ou seja, existe uma continuidade de vida. Nada nos é dado ao acaso. Nada nos é dado ao acaso. E a partir daí, as pessoas querem um céu fácil. Elas querem algo que levam a elas aonde? Como está mostrado aqui, a locais inferiores. Céu de facilidades. É um céu em que eu não me envolvi com proposições verdadeiras, com que eu não me envolvi com mudanças reais, com que eu não me tornei um novo ser. E o Cristo nos disse, não dá para que nós usemos remendos novos em roupas velhas. Vai esgarçar a roupa velha. Nós temos que nos modificar. Nós temos que nos transformar. Então, este céu agora, o céu fácil não existe. As leis divinas, apesar de tudo, se cumprirão. E se cumprindo, o que vai acontecer? Vai acontecer que nós seremos amparados, porque seremos orientados, não é algo estanque após a morte. É isso que a doutrina espírita vem nos mostrar. Existe uma continuidade de vida, existe uma sequência natural dos acontecimentos. Aqueles que viveram apenas e tão somente para as coisas materiais, o céu deles é na terra. Eles ficarão apegados à terra. E quando usaram de forma exorbitante, no sentido de prejudicar de forma intensa aos outros, irão para planos muito inferiores. E vão despertando. Ninguém ficará ad eterno nesses locais. Ninguém ficará definitivamente. A doutrina espírita fará com que as leis, o Consolador, é isto, o Consolador que representa o Cristo na terra, na figura de João Batista, ele faz o quê? E na figura de Allan Kardec, que veio se consubstanciar, eles mostram que as leis se cumprirão, as leis se farão de uma forma plena. Então, olha bem o que ele nos fala. Ele nos fala que ao cristianismo cristão não basta que ele seja o Consolador. O Consolador, ele tem características veneráveis. Ele é algo importante, consolar. Mas o papel principal da doutrina espírita, qual é? É libertar as consciências, é trazer outros padrões às criaturas. Ou seja, as leis de Deus, nos falam os espíritos, está inscrita na nossa consciência. A nossa consciência que vai despertando aos poucos, que vai agora com os elementos que nós ganhamos, que nós agora vamos nos educando, que nós vamos em função das leis, dos costumes, do local em que nós estamos, dos exemplos que nós temos ao nosso derredor, nós vamos trazendo a nossa consciência agora para um outro paradigma, para um outro contexto. Então, libertar as consciências é o papel principal, é trazer aos corações e às consciências esta ideia.
Ninguém é esquecido, ninguém é relegado, ninguém é preterido, ninguém é privilegiado. Então, é esta noção que a doutrina espírita nos traz. E nos traz a seguinte ideia. A ideia, a morte não é o fim de nada. É uma simples mudança de capítulo no livro da evolução. Ou seja, uma simples mudança. Ora eu estou no cenário material, ora eu estou no cenário espiritual. E aí é um local de aperfeiçoamento para todos, mesmo aqueles que vão a planos inferiores. Eles estão, no mínimo, desenvolvendo a inteligência, no mínimo, sendo agora levados por mentes mais poderosas, sendo induzidos pelas dificuldades que se apresentam naqueles locais, porque a pessoa, por mais inteligente que ela tenha sido no mundo material e não tenha vislumbrado os aspectos espirituais da vida, indo a locais inferiores, ele vai sofrer todos os impropérios, todos os achaques, todas as dificuldades daquela localidade. E a partir daí, o que vai acontecer? Ele vai descortinando uma nova realidade. E ele vai poder ser atendido, ele vai poder ser amparado. Então, ela é uma simples mudança que vai nos levar à seguinte ideia. Aqui nós temos o exemplo no Obreiros da Vida Eterna, desta moça, dessa senhora, que havia deixado o seu marido nesta condição, ou seja, o desencarne dele, ele havia preparado a família, ele se despede dela, dizendo que ela lembrasse, ela tinha 2 filhos, que ela pudesse se casar, que ele estaria apoiando, auxiliando para que ela levasse a bom termo a sua existência. E a partir daí, o que vai acontecer? Dias depois, ela vai agora visitá-lo no plano espiritual. Para saber que ele está muito bem situado, dando a certeza, dando o refrigério, orientando que é essa continuidade. A doutrina espírita tem este papel principal na vida de cada um de nós. A doutrina espírita veio para nos orientar. E olha como nos fala André Luiz. O que é uma fração de tempo? 100 anos, o que representa? Representa quase nada. Mano, no prefácio do livro Há 2000 anos, ele relata o que são 2000 anos perante a eternidade. Nada. O que são 100 anos diante desta imensidão, dentro dessa vida contínua que nós estamos envolvidos? Não representa nada. Ou seja, é uma experiência, é uma oportunidade de evolução e de aperfeiçoamento. Esta é a lógica da vida. Nós somos um espírito e não um corpo. E sendo um espírito, é isso que a doutrina espírita vem nos dar, subsídios. E junto com a doutrina espírita vieram o quê? Vieram pesquisadores que queriam agora confrontar estas realidades, vieram agora pessoas que não aceitavam e foram trazendo experiências e foram criando a parapsicologia, a psicotrônica, a psicobiofísica, que nos deu elementos para que entendêssemos, valores para que entendêssemos a continuidade da vida. Vamos responder perguntas. Se entendemos que a vida continua e que nada daqui é nosso, por que as pessoas continuam com medo dessas mudanças que irão ocorrer? Porque elas estão presas à realidade material. Emmanuel, no livro Emmanuel, nos fala que aqueles espíritos que se aclimataram de tal forma à vida material, de tal forma vivem no mundo material, mesmo que tenham vindo de Capela ou de outros orbes, se adaptaram de tal forma à vida material, eles não querem perder nada, eles querem aproveitar-se de todos os prazeres que a vida nos possibilita, eles têm um medo da morte, eles têm uma insegurança, uma fé vacilante, porque eles querem uma fé de que dê resultados materiais, e a fé é aquela convicção íntima que nos dá agora um acompanhamento para suplantarmos e superarmos as adversidades. Então, estas criaturas ficam com medo, por quê? Porque o céu que foi criado para estas mentes infantis era que aqui era algo que precisava ser vivido plenamente. Ou seja, o espírito precisa do corpo para viver.
Olha como é que eles criaram a ideia. O espírito é criado no momento da concepção. E ele só vai agora ressurgir, ele fica dormindo, quando este corpo reaparecer, ressurreto. É uma incongruência, esse corpo vai se desfazer, esse corpo vai se decompor, estes átomos, estas moléculas vão se desfazer, formando outros corpos. Ele vai evoluir. Então a doutrina espírita nos mostra que isto é falta de lógica no processo. Então, vamos responder perguntas. Se a fé vacila, como podemos dizer que é uma fidelidade? Não, se ela vacila, ela não é uma fidelidade plena. Se a fé vacila, ela é uma crença que é pueril, que ela está contingencialmente aqui e amanhã estará acolá. Ela não tem uma firmeza. Fé é fidelidade àquele conhecimento que nos é trazido. É algo íntimo, interno. As crenças são volúveis, são variáveis, se modificam. Então, as crenças nós mudamos, ou seja, a gente acredita que hoje o Sol é o centro do nosso sistema solar. Outrora, a crença era que a Terra era o centro. Então, a crença mudou, mas a convicção, que quando ela acorda, por que ela acorda? Nos fala Paulo no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é a certeza da alma. Não é a certeza da mente, é a certeza da alma que tem noção de que aquilo é real. Então ela aceita com resignação aquela verdade que se nos apresenta. Então é importante que esta noção seja feita, que a gente entenda, crenças mudam, mas a fé, uma vez instaurada dentro de nós, e ela vai ser instaurada a partir das vivências, das experiências, daquilo que nós vamos amealhando, e aquilo passa a ser algo definitivo, algo que não está sujeito às intempéries, aos momentos. Então, o que nos aguarda? Qual é o esforço que é esperado desses espíritos que viriam a partir daí? Que foram preparados por Chico Xavier. Então, Chico Xavier foi preparando ao longo dos decênios, ao longo da sua existência, um grupo de espíritos que a cada década reencarnaram. Ou seja, ele foi o orientador, estando no cenário material, para que estas pessoas viessem e tivessem os exemplos. E estas pessoas que viriam, iriam preparar a nova era, iriam dar preceitos agora de novos valores, de novas buscas, de novos elementos. Então, a gloriosa missão que a doutrina espírita traz, que aqueles que viriam encarnados no cenário material para desempenharem a função de tarefeiros, daqueles que viriam se dedicar à doutrina espírita, era esta: preparar o advento da nova era, dar respostas ao espírito inteligente, dar agora exemplos para que estas pessoas não claudicassem, não oscilassem, não caíssem, estivessem certas de que eles estariam amparados. Então, a doutrina espírita, o que iria fazer? Iria restaurar a fé viva. Por que restaurar? Porque é uma fé que era vacilante. Por que restaurar? Porque a pessoa teria elementos, subsídios, convicções para que ela entendesse que aquilo era inamovível. Aquela certeza que o Pai é justo, equânime, quer o nosso bem na hora certa, a partir de leis, iria socorrer as religiões. E o engraçado é que, à época de Kardec, muitas religiões foram amparadas, muitas religiões foram orientadas. E aí o que nós vemos? Nós vemos o seguinte, que as pessoas começaram a entender que aquilo daria mais firmeza a eles. Muitos pastores, que eram mais arejados, se tornaram pessoas que utilizavam destas comunicações, destas experiências que foram feitas por Kardec e por todos os cientistas na Sociedade Psíquicas de Pesquisas, em outros locais, e trouxeram para eles, dando aos seus profitentes essa certeza. Por que amparar a ciência?
Por que a doutrina espírita, ou esta fé viva, que seria restaurada? Porque teria respostas. A ciência hoje ela foi transformada em um gênio satânico da destruição, porque aquilo que foi construído, né, a religião, ela iria derruir. Por que iria derruir? Não tinha bases. E Kardec nos fala no livro A Gênese. Religião ou a fé inamovível é aquela que pode confrontar a ciência de olho por olho, de frente. E se a ciência mostrar que nós estamos errados, nós nos modificamos. Ou seja, amparar a ciência é trazer elementos para que esta ciência agora não vá só destruir, ela vá ajudar. Então, nós trouxemos aqui Evolução em Dois Mundos. Nós trouxemos pesquisas que foram trazidas por peritos que mostram a psicografia, mostrando a imortalidade da alma. Aqui nós vemos os exemplos de Chico Xavier orientando, dando agora lenitivo às pessoas em todos os setores da vida humana. Isso é que é importante, amparar a ciência é trazer elementos para que ela entendesse as leis que regulamentam as coisas espirituais são lógicas, podem ser repetidas, mas não ao sabor dos nossos ideais. Ou seja, pesquisadores querem repetir muitas coisas. E aí, os espíritos estarão sujeitos, às vezes eles se submetem. E já se submeteram, já mostraram a veracidade dos fatos, já mostraram tudo aquilo que era real. Então, a religião que foi sepultada. Por que foi sepultada? Porque agora ela foi levada a um local em que ela não pode orientar, não pode esclarecer, a não ser para a mente que já é crédula, o espírito que já é crédulo. Aquele que tem dubiedade, aquele que oscila, aquele que não tem convicções, ele não consegue. Então, o que a doutrina espírita veio fazer, e a espiritualidade? Ela veio percorrer o mundo. Ela veio mostrar em todos os rincões, em todos os locais, que a vida continua. Ou seja, a doutrina espírita, ela agora se assentou no Brasil, ela teve problemas na França, após o desencarne de Kardec, tiveram muitas situações que foram vividas de forma infeliz, mas Gabriel Delaine, Leon Denis, Beth Fropo, a própria esposa de Allan Kardec, Amélie Baudet, deram as orientações, mas ficou naquele terreno dúbio, se agora se imiscuindo com o ocultismo, se envolvendo com dinheiro, se envolvendo com proposições infelizes. Foi trazida ao Brasil para que agora, com base aqui sendo sedimentada, despertando a criatura, pudesse voltar aos outros locais. E é isso que está ocorrendo. A doutrina espírita, esta espiritualidade está percorrendo o mundo, levando estas diretrizes, com chamamentos novos. Por que chamamentos novos? Com pesquisas de transcomunicação, que eu já disse, com materializações, com pesquisas junto à psicografia, com pesquisas de várias ordens, mas também no cinema. Também no cinema, com estes filmes do Brasil, mas também de Hollywood. Por que chegam a colar, dizia Chico Xavier, que estes homens são verdadeiros médiums, que trazem realidades nuas e cruas, verdadeiras do plano espiritual. Então, aquilo que eles retratam, por exemplo, no livro Ghost, quando os espíritos são sugados, Chico dizia, é assim que eu vejo. Assim como quando aqueles espíritos bons são amparados. Por que estas experiências agora, no caso, lembranças de outra vida, minha vida noutra vida, é isto. Além da vida, são estas situações que fazem as comunidades de vários locais, de todos os rincões planetários, despertarem para essa realidade, para que elas entendam o seguinte: o espírito vive acima das civilizações. Lembremos-nos, nós estamos, o prefácio do livro é 13 de maio de 1945. Lembremos-nos, a guerra só termina em novembro de 45. Mas era a última etapa, era o último momento que nós estaríamos agora, a partir desse instante, entrando
de forma mais intensa numa transição planetária. Então, o espírito vive acima das civilizações que a guerra consome, que a guerra agora traz à tona, que a guerra agora mostra, porque as pessoas estavam aturdidas, não tinham respostas, e esta voracidade deste dragão multimilenário não é real. A vida continua, existe vida após a morte. Então, é neste contexto que a gente precisa compreender. Ante os tempos novos, é nesse sentido. É a etapa derradeira da transição planetária. É o momento em que as pessoas estão sendo chamadas a um novo momento planetário. E aí é um esforço de renovação. E aí as pessoas são agora levadas, aqueles servidores fiéis da verdade e do bem, para que vivam intensamente essa nova fé, para que deem as suas vidas com convicção. Isto vai fazer com que exemplos possam agora serem trazidos a outras comunidades. Os exemplos arrastam, mas mais do que isto, os exemplos são faróis, são aqueles orientadores para estas criaturas. Então, aqueles religiosos que vão se imiscuir com isto ou com aquilo não entenderam o papel. A doutrina espírita está acima das guerras, acima da política, acima do partidarismo, acima do clubismo, acima das ingerências materiais. Ela veio orientar a todas estas ingerências. Tudo isto é transitório e contingencial. Tudo isto é circunstância da vida. Tudo isso não pode abalizar a nossa existência de uma forma definitiva como tem feito. Então, é neste contexto que nós estamos sendo chamados, melhorando-nos e nos elevando. Então, é este o papel. A doutrina espírita vem nos mostrar: ou eu trabalho e me modifico, ou não estou aproveitando a caminhada. Então, eu vou me elevar a partir da minha mudança. Eu vou, a partir daí, fazer o quê? Eu vou ser uma ponte de luz entre encarnados e desencarnados. Então, a gente não tem noção de quanto a renúncia, o sacrifício, o denodo, o empenho de cada um de nós pode gerar elementos para mudar uma família, mudar uma comunidade, mudar preceitos variados. Então, se nós não entendermos que existe algo além da vida, e a ignorância e a morte não são fim de nada, e não são contextos que explicam alguma coisa, então a gente precisa compreender que vivem de forma espiritual estão sendo esta ponte de luz para o plano superior. Então, a gente vai transpor estes momentos aflitivos, nós vamos transpor o medo, porque as pessoas estão aturdidas no caos, se as coisas vão acabar, então que nós façamos qualquer coisa, não. Existe continuidade, e cada um será avaliado pelo que faz, cada um será levado a uma contingência boa ou não tão boa. Então, olha bem como nos fala, somos espíritos. Somos espíritos. E André Luiz vem nos dizer disso, que os missionários da luz vêm nos esclarecer isso, e que o perispírito não é um corpo de vaga neblina. Existe vida. O corpo espiritual dá origem ao corpo físico. Então, o corpo espiritual, que é um corpo real, um corpo verdadeiro, um corpo que tem órgãos, que tem células, que tem sistema nervoso, que tem dor, que tem todos os atributos muito mais desenvolvidos do que o corpo material. Ele é que dá origem, ele que dá as diretrizes, ele que comanda a partir do espírito, é verdade. A partir do espírito. Então, nós somos, a partir daí, um ser espiritual que nos adequamos ao quê? Às células materiais, ao contexto físico. Então, o corpo é real. No plano espiritual, olha o que acontece. As pessoas não podem, porque a matéria que compõe o plano espiritual é similar, é semelhante à do corpo espiritual.
Ou seja, essas construções são semelhantes. A pessoa tem que passar pela porta. Ah, mas ele não pode, só se ele for um espírito superior, que ele consegue agora fazer a desmaterialização do seu corpo espiritual. Se não, ele entra pela porta. Ele entra pela porta, ele tem agora o sol a chegar através das janelas e assim por diante. Então, tudo tem uma continuidade de vida. E outra coisa interessante, os laços de amor e ódio nos acompanham. Tudo continua, nada é definitivamente esquecido. As afeições vão ser melhoradas, os problemas vão ser superados. Enquanto nós não superarmos e crescermos com os problemas, com as dificuldades, nós não estaremos agora nos aproveitando dos ensejos. Além da luta vulgar, o que tem? A reencarnação é orientada por ascendentes espirituais. Ou seja, ninguém é colocado aleatoriamente aqui ou acolá. Ninguém é colocado de uma forma precipitada, de uma forma a se situar sem que ele tenha participação. Ah, mas é uma reencarnação compulsória. Não importa. A reencarnação é orientada por ascendentes espirituais. Ascendentes espirituais significam, são eles que abalizam as coisas do espírito. São eles que definem verdadeiramente as coisas verdadeiras. E olha como nos fala Emmanuel. Se a leitura te assombra, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração para sairmos da ilusão. Para sairmos da ilusão. A ilusão em que nós nos colocamos. Agradeçamos ao Senhor as oportunidades que a vida tem nos dado com o Consolador, que veio agora luzir, veio dar luz à nossa consciência, veio nos tirar desta ilusão de que teríamos isto ou aquilo de forma dogmática, de forma privilegiada. Não existe isto. E para que esta ilusão não nos retenha, trabalhemos de uma forma profícua e intensa, porque este céu de ilusão que foi criado é um céu que nos leva aonde? A planos inferiores. Se não trabalharmos após a morte, a ilusão prossegue. E trabalhar após a morte significa nós vamos saindo de nós mesmos, nós vamos vencendo as nossas limitações, nós vamos criando novas perspectivas na nossa vida. Então, Emmanuel, quando nos traz este prefácio, quando ele nos ilumina, o que ele nos fala? Ele nos mostra que verdadeiramente esta mensagem é progressiva. Esta mensagem agora vai fazendo com que cada um de nós possa despertar, possa estagiar de uma outra forma. É isso que a doutrina fez. Ela vai agora permeando, ela vai adentrando, ela vai influenciando, ela vai fazendo com que, através de filmes, através de vivências, através de experiências, através de uma série de situações, ela faz com que o ser humano possa despertar, com que o ser humano possa se deparar com as suas agruras, dificuldades, problemas, com tranquilidade, sabendo que nada é definitivo. A vida material é transitória, passageira, circunstancial. Enquanto nós não nos entendermos desta forma, nós não vamos aproveitar, não apenas deste livro, deste manancial de bênçãos que é a doutrina espírita. Então, neste livro, Alexandre, o mensageiro, de alta estirpe, ele veio nos trazer elementos para que entendamos. Ele vai entrar em minúcias, em detalhes, ele vai entrar em proposições muito profundas da vida. Ele vai nos mostrar que cada um de nós não está situado aleatoriamente, aqui ou acolá, por acaso. Estamos recebendo o melhor da vida, no local certo, na quantidade exata, para o nosso crescimento ocorrer. Que nós nos aproveitemos deste livro, que é um manancial de bênçãos, para que nós possamos enriquecer a nossa vida
com novas proposições. Trabalhemos, ainda é tempo. A oportunidade está a nos conclamar a mudanças íntimas, a mudanças de postura, a mudanças mentais, a mudanças de paradigmas, porque se nós imaginávamos, se só vamos aqui, está tudo certo, lê do engano. Doutrina espírita vem nos mostrar, tudo é uma continuidade, tudo é um crescimento, tudo é uma melhoria, e nós estaremos nos gabaritando para isto ou para aquilo. Que nós possamos nos aproveitar deste ensejo. Não é estagnação após a morte, mediunidade é algo normal. No primeiro capítulo do Evangelho, do livro dos Médiuns, Kardec relata: se os espíritos existem, por que eles não se pensam? Por que eles não se comunicam? Qual é a lógica? Essa foi a grandeza da doutrina espírita. Trazer elementos para que a pessoa entendesse: existe vida, existe continuidade. As pessoas podem estar dormindo, algumas porque se hipnotizaram, porque se condicionaram, mas nós temos que tirá-las desta hipnose coletiva que elas se colocaram, que elas se impuseram. Então, que nós comecemos a nossa realidade, o nosso estudo, agradecendo a Deus, a Jesus, por este ensejo, que nós possamos aprofundar neste livro, que é um manancial, que nós iremos, aos poucos, tendo oportunidade. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, o amparo que nos possibilitaram, que sejamos felizes no aprofundamento que este livro nos chama, nos conclama, nos induz, que nós sejamos capazes e sejamos aqueles que aproveitam estes ensinamentos para que nós nos modifiquemos. Assim, agradecidos, finalizamos o estudo desta noite, dando graças a Deus quando estamos a iniciar um novo livro. E que assim seja.